hoje nós vamos receber o Stefan Mihailov, que é presidente da Trau Nutrition para a América Latina. O Stefan tem um currículo super bacana, assim como as outras pessoas, os outros feras que passaram aqui. Daria para ficar aqui metade da live só falando do currículo deles, mas eu vou contar rapidinho um pouco do que o Stefan já fez e ele também vai contar para vocês um pouco da experiência dele. Bom, o Stefan, como eu falei para vocês, ele é presidente da Trau Nutrition para a América Latina. Ele é médico veterinário com especialização em marketing pela ESPM, especialização em administração pela FGV, em liderança pela Dom Cabral e administração avançada também. E hoje ele lidera a Trau Nutrition na América Latina e eu vou chamar ele para entrar aqui com a gente agora. Vamos conversar sobre como alimentar o futuro de forma sustentável. Olá, Stefan, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Eveline. Boa noite, muito obrigada por estar participando aqui da live com o Priori Agro, contando um pouco aí da sua experiência e de novas perspectivas aí, né, para o futuro. Queria que você contasse um pouco aí da experiência que você tem na área de produção animal, de nutrição, para o pessoal entender um pouco mais de quem está aqui no Priori Agro conversando com a gente hoje. Legal. Bom, muito bacana, né? Espero que seja um papo bem interativo. Então, por favor, não deixem Sim, de enviar perguntas. Não sei muito bem como vai ser a sim, dinâmica, mas a ideia é ficar um papo bem aberto, né? Eu sim, estou fiquem à realmente vontade já. para enviar perguntas, pessoal. Aqui é Isso sempre aí. liberado, Stefan. Não, legal. Eu estou na Trau Nutrition já quase há 4 anos, né? É uma empresa que está no Brasil há muito poucos anos, é uma empresa jovem no Brasil, mas a empresa mãe, a Trau Nutrition, faz parte da Nutreco e, por sua vez, de um grupo holandês de controle familiar chamado SHV, que já tem cerca de 120 anos de história. Então, uma empresa com muita, muita história. E aqui a gente começou com um joint venture com a Freehib, lá em 2009, depois em 2012 a aquisição completa da Freehib, no mesmo ano a aquisição da Belma, que atua em suplementos minerais para gado de corte e gado de leite, e mais recentemente, no final de 2014, quase 2015, a aquisição da Fatec e da BR Nova, que estão no segmento de premix de aves e suínos. Então, somos uma empresa essencialmente da área de nutrição animal para praticamente todas as espécies que a gente atua aqui no Brasil, né? Antes disso, eu passei pela Fibro, que está em aditivos de alimentação animal, passei pela Bacana. Fordod muitos anos e tive a oportunidade de morar fora do Brasil, conhecer alguns outros mercados, mas de volta a casa já há algum tempo e que muito me satisfaz, cuidando hoje do Brasil e do restante da América Latina. Sim, bacana demais. É um desafio aí, multipaíses, mas que você consegue entender um pouco mais, né, dos sistemas de produção que são diferentes, né, em cada um, conhecer um pouco mais dos mercados, varia bastante. México, estende até lá para cima, né, até Uhum. México, até o sul do Chile, enfim, tem muita diversidade. Deve ser um desafio super interessante, né? Não, é verdade, né? Os mercados são distintos, as dinâmicas de mercado são diferentes, mas a experiência que até hoje eu posso dizer que eu acumulei mostra que nenhuma é igual ao Brasil. Desafiador que nem o Ah, que Brasil bom! não tem, mas é bom porque nos motiva sempre procurar Sim, formas de conseguir alcançar e superar os nossos objetivos. sem dúvida, muito bacana. E a Trau, ela tem um programa, né, que fala sobre alimentar o futuro, né? E é por Uhum, isso que a gente vai ter essa conversa hoje aqui nessa live. E eu queria uhum. ver com você aí, dessa sua experiência toda aí, mundial, quais são as suas perspectivas aí de alimentação dessa população que vem crescendo aí sem parar? Conta um pouco pra gente. Claro, prazer. Bom, a missão da Trau, de fato, é alimentar o futuro, né? Feeding the Future. Faz parte realmente do nosso objetivo de vida como empresa, de criar soluções que permitam aos produtores, seja qual for a espécie que atue, a produzir mais com menos, né? Essa é o grande chavão, né? É a produção sustentável, se a gente conseguir tirar o máximo que a gente pode com o mínimo de recursos que a gente puder ter ao nosso alcance. Então, antes de falar um pouco sobre o Brasil especificamente, acho que seria legal a gente compartilhar alguns números, né, para quem está nos acompanhando, de Sim, sim, sem como dúvida. o agro é importante, né? Então, é,
vocês devem ter acompanhado, mas o PIB do primeiro trimestre, né, o segundo trimestre ainda não fechou, mas no primeiro trimestre, o PIB brasileiro, o agro teve uma alta de 3,3%, né? De todo o PIB. E o o segmento pecuário, perdão, desse PIB agropecuário que cresceu 3,3%, o setor pecuário cresceu 6,11%, né? E o setor agrícola 1,91%. Então, de fato, a parte de proteínas, né, carnes, leite, ovos, foi o setor que mais acelerou a nível de ajudar o país a crescer, o que é muito legal. E, claro, teve um fator preço, né, ajudado pelo câmbio, sem dúvida nenhuma, mas no primeiro trimestre ainda nós não estávamos sofrendo a crise do coronavírus, né? Depois do segundo trimestre, a gente vai ver no próximo PIB, o crescimento dos negócios do agro foram todos aí sim mais alavancados pela questão cambial, que movimentou mais a economia em quantidade de dinheiro pela conversão cambial para reais, né, evidentemente. Em junho, né, fechamos agora o mês de junho e as exportações brasileiras atingiram mais um recorde. Em maio a gente já tinha feito um recorde com 10,5 bilhões de dólares, agora junho de novo, 10,2 bilhões de dólares. Isso representou em junho 56,8% de tudo que o Brasil exportou. Então imagina a importância do agro neste momento em particular, e num momento particularmente importante para a gente não só pensar em alimentar o futuro, mas alimentar o presente, né? É um dos Exato. países que continua fortemente ajudando o mundo a poder ter acesso a alimentos saudáveis, ou seja, os alimentos seguros e em quantidade e preços acessíveis a populações de várias partes do mundo, né? A China, sem dúvida, foi a que mais contribuiu com relação às nossas exportações. Praticamente 2/3 das exportações foram para a China. E a soja também cresceu, né? Falei muito de carnes aí, mas soja também cresceu muito, que é Sim. a nosso commodity líder, né, de exportações é soja, depois veio o complexo carnes. Sim, a gente não pode desligar o complexo abastecimento mundial de carnes da soja, né? Porque afinal eles também compram soja para alimentar animais deles, né? Uhum. Enfim, o Brasil realmente tem abastecido o mundo e agora ainda mais nessa pandemia, né? Se fortalecendo, Estados Unidos com essa crise dos Uhum. frigoríficos, coronavírus em frigoríficos, tendo que importar a carne do Brasil também. Então, até os grandes exportadores estão nos vendo, né, como ótimas fontes, né, ótima fonte de alimento, né, de prover o que eles estão em falta lá. Então isso só consolida cada vez mais o Brasil exatamente aí no mercado mundial de commodities, né, como um todo. Dizem que Deus é brasileiro, né? De fato, essa disputa da China com os Estados Unidos agora, de fato está favorecendo a gente, mas está favorecendo a Sim, gente porque os nossos produtores são capazes de produzir mais, né? Porque não adiantava ter sim. espaço no mercado e não ter produto para oferecer. Então a gente consegue, de fato, agarrar essas oportunidades com muita responsabilidade. Essa cachorra latindo de vez em quando vai ter que entrar no live aí, mas não tem Normal, como tranquilo. controlá-la, né? Enfim, Aqui, mas aqui pode ser exportações. que Oi, tenha alguma coisa também. legal. Mas exportações de fato vem crescendo, né? A gente, carne suína é a que mais está sendo favorecida, e isso vocês devem Sim. estar acompanhado a situação na China por conta da peste suína africana, né? Que afetou mais de 40% da produção de carne suína lá na China, e a China representava até então metade de todos os suínos produzidos no mundo, então um volume muito grande. Então essa queda de 40% representa 20% de toda a carne suína produzida no mundo. Então não há países que possam se juntar e atender essa demanda toda, é impossível. Mas a parte da demanda que a gente consegue atender, o Brasil está sendo muito competente em agarrar e já crescemos aí 37% em volume nesse primeiro semestre de exportação de carne suína em relação ao primeiro semestre do ano passado, né? E os preços muito Sim. melhores, aí em receita superou 50% as exportações em dólares lá. O frango também está em alta, 1,7% em volume, mas um pouquinho abaixo em preço, né? A gente teve que acomodar os preços para atender alguns mercados que estão vivendo uma crise também difícil, né? Em seus mercados. E a carne bovina também é outra grande surpresa, muito favorável, com 9% de crescimento de volume e 26% de crescimento no faturamento. Ou seja, exportação de carnes, a gente realmente está num ano extraordinário, muito positivo. Que bom. Ô, Stefan, vou aproveitar aqui
Uma pergunta que veio aqui da Cida, um abraço, Cida. O Uhum. rastreamento, né, a rastreabilidade, falta de rastreabilidade, talvez, de alguns animais ou de algumas fazendas que não têm essa prática, você acha que possa ter prejudicado de alguma forma a exportação, tendo em vista que nós estamos sendo acusados, né, de desmatamento, enfim, os mercados externos tendem a comprar de regiões longe da Amazônia, vamos dizer, fora do Uhum. desmatamento. Como você tem visto essa exportação e essa rastreabilidade? Olha, eu diria que já há alguns anos, né, esse tema veio para a mesa, né, do trade, do negócio, da negociação brasileira, e os frigoríficos, eu acredito que já se ajustaram integralmente, né, começaram fortemente alguns anos atrás, e não se compra mais boi oriundo dessas regiões de desmatamento, ou seja, existe uma regra dentro dos frigoríficos que eles não podem, de fato, comprar bois, né? E aí é lógico que não dá para você segregar o boi que vai para exportação, o boi que vai para o mercado interno. Então, de fato, bois originados dessas áreas não têm mais condição de comercialização direta com os frigoríficos. Então, eu diria que não, isso não impacta mais, né? O que impacta, logicamente, são as pressões naturais do mercado dos consumidores, que entra a questão do desmatamento, que se mistura às vezes com queimadas. Infelizmente, tem muita desinformação também, é realidade, mas a gente tem que conviver com isso, a gente tem que ser bom como país, como o Brasil, para se comunicar com os potenciais compradores internacionais e explicar de fato o que a gente faz bem. Vocês devem estar acompanhando, esses dias saíram 2 vídeos muito bons aí, feitos pela CNA, Sim, se eu não me engano, não, pela Frente Parlamentar de frente Agricultura parlamentar, isso. e pelo Ministério da Agricultura, muito bons vídeos, quem não viu, procurem na internet, né? Acho que tem até Em no canal da inglês, né? Priori Agro, né? Está até no Tem, canal da tem um Priori aqui. Agro que eu vi. Muito legais, tá? Vejam mesmo, que isso aí mostra realmente a realidade do Brasil. A gente tem problemas, claro, temos que enfrentar uma série Sim, de situações daqui para frente, temos. Mas eu acho que a questão do desmatamento associado à produção de carnes hoje é muito mais um mito do que uma realidade. Mas nós temos que enfrentar sim. ainda essas colocações dos mercados importadores de carne brasileira. Cada vez mais a pressão aumenta por condições normais de mercado, o consumidor é mais exigente, mas também não podemos esquecer que o Brasil é a bola da vez, é o maior produtor hoje de proteína, né, para exportação no mundo, Sim, e nós temos concorrentes que não gostam muito disso, né? Países que se sentem exatamente. apertados. Alguns da Europa, a França pode ser um exemplo, porque a competitividade do Brasil cria problemas para países como a França, por exemplo, em manter os Sim, agricultores no campo produzindo de uma forma rentável. E aí tem que aumentar o nível de subsídio e tudo. O ponto X da questão é o seguinte: o Brasil é muito competente. E esse é o nosso problema, nós somos muito competentes. Só que sim, agora tá? a gente tem que traduzir essa competência no campo, né, de produzir bem, de forma econômica, etc., para a competência de se comunicar com os Em mercados. comunicação, exatamente. Uhum, Concordo. Até tem alguns vídeos aqui no Prioriaga, para quem não viu, que esclarece sobre grilagem de terras, uhum, desmatamento, que realmente não é feito pelo produtor rural que está preservando, né? Hoje, só para confirmar o que está no vídeo, 66%, né, das vegetação nativa está preservada aqui no Brasil e 20,5% dessa vegetação está dentro dos imóveis rurais. Então, uhum. assim, quem realmente é o pecuarista, né, que está desmatando, é a produção de carne, enfim, temos que realmente comunicar isso de uma forma mais efetiva aí para os nossos clientes tendenciosos, como você disse. Não, eu acho que no passado, até por necessidade de poder acomodar famílias em várias regiões do país, Sim, existiu sim algumas ações que talvez hoje não aconteceriam, mas o próprio Código Florestal, que já foi aprovado e está em vigor há alguns anos, ele cria regras que de fato limitam qualquer situação desse tipo, a não ser o desmatamento ilegal, que tem que ser combatido, mas aí nós exatamente. estamos falando de bandido, né? Aí Isso, exército, polícia, desmatamento ilegal. Agora, atribuir ao produtor esta responsabilidade, hoje em dia, é absolutamente uma afirmação desonesta, eu diria. exato. E aí a regularização fundiária também vem, né, nesse sentido de querer Uhum, melhorar toda essa fiscalização que vem sendo feita com o CAR, com a uhum. regularização dessas pessoas que foram incentivadas a ir para essas áreas em algum momento, em algumas décadas atrás, né? Enfim, é uma situação complexa, mas que não pode ser generalizada como agronegócio de uma forma geral.
É isso mesmo, né? E agora, mais ou menos, continuando um pouco, por que que o Brasil, né, tem tudo para dar certo ainda nesse segmento? Nós já somos aí um grande player, né, no segmento de agronegócios a nível mundial, mas a nível mundial a demanda de alimentos está crescendo de uma forma muito rápida, né? Sim. Hoje nós somos aí 7 bilhões e 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas aproximadamente. Em 2050, os nossos filhos, nossos netos vão estar vivendo com outras, né, com 9,8 bilhões de pessoas. Então tem mais 2 bilhões e 200 mil vindo pela frente nos próximos 30 anos. É muito pouco tempo, né? Então esse aumento populacional é o primeiro desafio para produzir mais alimento, para alimentar, logicamente, esse número imenso de novas bocas. Aí, esse é o primeiro passo. Mas junto com isso Sim. vem envelhecimento da população, né? A população idosa hoje é cerca de 10% da população mundial. Estamos falando de pessoas acima de 60 anos de idade. E daqui a 30 anos vai chegar a 22% da população mundial. Então pula de 10% para 22%. Até 2050 também, a mudança de pessoas do campo para a cidade, né, a urbanização, vai atingir, nós vamos chegar a 6,3 bilhões de pessoas, que é principalmente no leste asiático, né, no sul da Ásia, na África Sim. subsaariana, são as regiões que vão ter esse aumento de pessoas indo para as cidades. Esse ritmo acelerado, que vale alguma coisa de 1,5 milhão de pessoas a cada semana que fazem parte desta nova população urbana. A classe média também, né? Então, esse aumento expressivo da classe média, é, que vai atingir cerca de 5 bilhões de pessoas daqui a 10 anos, né? Está logo aí. 170% de aumento, ou seja, a cada segundo, né, a população mundial está crescendo aí 2,5 pessoas por segundo. Com tudo isso, aumento da população, urbanização, população idosa maior e também melhor poder aquisitivo pela urbanização e melhoria da economia dos países em desenvolvimento, tudo isso vai criar uma pressão muito grande por aumento de produção, né? E o setor vai reagir. Mundialmente, a gente vai crescer cerca de 53% na produção de leite e derivados e 75% na produção de carnes. Então, nós vamos atender essa demanda aí que a ONU estima em precisa de mais 70% de alimentos para poder atender. Vou fazer só um parênteses e dar um número aqui que eu acho que todo mundo, quando eu falo, não acredita muito, mas é verdadeiro. Nos próximos 35 anos, o mundo Vou precisa anotar. produzir, pode anotar, porque isso aí é manchete de jornal. Nos próximos 35 anos, o mundo vai precisar produzir a mesma quantidade de comida que foi produzida e consumida nos últimos 8.000 anos. Ou seja, Uau. 35 anos igual aos últimos 8.000 anos, por conta desse aumento exponencial de todos os fatores que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Então, o número realmente é impressionante, é isso mesmo, né? E a gente precisa ser mais eficiente. Então, a FAO diz que tem que crescer 70% a produção de alimentos para atender essa demanda até 2050. 90% deste crescimento vai vir de países em desenvolvimento. Dentre eles, estamos nós, o Brasil. E nós vamos representar 40% de todo esse aumento. De tudo que o mundo tem que aumentar a produção de alimento, o Brasil vai cuidar de 40%. Ou seja, não precisa dizer a importância do Brasil, né, na produção mundial de alimentos. Né? Está muito claro. Sem dúvida. E aí, nesse contexto que nós estamos conversando aqui, veio uma pergunta do Diogo Vivaco. Um abraço, Diogo. O que acontecerá nos próximos anos se cada chinês resolver tomar um copo de leite a mais e comer um bife de carne bovina por lá? Teremos como exportar e o mercado interno vai aumentar o preço aqui dentro? Bom, duas boas perguntas, sem duas aí. Teremos como exportar? Uma parte sim, e a gente provavelmente vai ser o país mais favorecido por esse aumento de demanda da população chinesa por proteínas em geral. Tá? Então, isso já está acontecendo, vai continuar acontecendo, sem dúvida nenhuma. Ou seja, o aumento da classe média chinesa é um dos principais fatores que estão fortalecendo, né, a China como grande importador de alimentos, e, de novo, o Brasil vai continuar sendo como já é hoje, né, o principal exportador para a China. Dificilmente esse cenário muda, porque a gente consegue produzir muito e consegue produzir a um custo competitivo, né, e esse cenário não deve ser alterado. Agora, se a gente vai ter isso impactando o mercado interno, a princípio sim, né? A gente está falando de uma regra universal de oferta e demanda. Se houver uma demanda maior do que a oferta, a tendência é os preços subirem internacionalmente. E não tem por que os preços locais não acompanhem essa tendência, né?
Então, sim, a gente está vendo isso com a soja, né? No momento que poderia estar andando para trás o preço da soja continua em alta porque os preços internacionais estão favoráveis à exportação de soja, né? A China comprando muito ainda, enfim. Então, é uma lei de oferta e demanda, então, a princípio, a pressão de preços vem para todo mundo. Mas se vem para todo mundo, né, e o mercado consumidor consegue absorver, ou seja, também isso traz mais renda, não é um problema, né? Porque você vai ter mais custo, mas Sim, também vai ter mais renda para poder absorver esse custo. bacana, show. Um comentário aqui da Cida sobre essa questão do desmatamento, né? A educação do fundamental até a graduação, livros didáticos têm fortes viés ideológicos, associando o produtor rural ao desmatamento. Falta algumas entidades do agro cobrarem uma revisão na educação do Brasil, né? Hoje, eu não sei se você convive com essa situação, mas já vi algumas mães me procurando, falando que no livro da escolinha do filho o lobo mau era o vilão porque ele comia carne. Então, assim, tem muita coisa bagunçada, né? Não sei se você tem convivido com essa experiência aí mais do mundo escolar, mas se quiser fazer um comentário sobre o assunto, fique à vontade. Primeiro, um abração, Cida Muniz, né? Faz tempo que eu não te encontro. Isso, Um grande abraço para você. É, bom, é verdade, né? A gente tem uma série de desinformações. Eu confesso que eu não consigo dizer se é uma questão de ideologia ou não, mas que é desinformação, não tenha dúvida disso. Como é desinformação, algumas mães que levam seus filhos no médico, no pediatra, e o pediatra diz para não comer algum produto porque vai ter hormônio. Então, tem pediatras que falam não come frango porque vai ter hormônio, a menina, né, vai ai ter meu problema Deus. aqui, o menino vai ter. É desinformação pura, entendeu? Não é Sim, ideologia nenhuma. Então, a gente tem sim, eu volto àquele assunto da comunicação lá atrás, a gente tem um desafio muito grande, que é comunicar adequadamente para todos os canais, seja o consumidor de amanhã, né, as crianças que estão tendo acesso às informações ou à desinformação, que seja, né, quanto os mercados externos, que são nossos compradores, enfim, comunicação é a chave, o agro precisa trabalhar melhor essa questão, tá? O Brasil como um todo, eu diria até, né? Porque você pega a área de turismo, por exemplo, tem tantas oportunidades de turismo no país, é um país maravilhoso para quem já pôde viajar por aí, sim. e a gente comunica muito mal, né? Então, o ponto aqui é comunicação e cada um de nós poderíamos realmente refletir o que a gente pode fazer para tentar modificar isso, né? A vantagem hoje é o acesso à internet, né? Então, a quantidade de informação que está disponível. Então, a própria criança, que apesar de ter tido acesso a um livro, por exemplo, na escola, com uma desinformação, como a Cida acabou de mencionar, provavelmente na internet ela vai encontrar uma série de informações Sim, que explicam claramente essa questão. O hormônio do frango é um bom exemplo, né? Todo mundo sim, que é leigo ainda, às vezes comenta, e é uma inverdade, aliás, é uma questão até absurda do ponto de vista veterinário, de pensar em usar sim. hormônio em frango, porque ele tem que ser injetável. Então, imagina, a gente injetar em não sei quantos bilhões de frango, é mais Cinco vírgula caro, sete bilhões em 2018, imagine. imagina. Pelo menos vai ter emprego para bastante gente, hein? Pois é, vai todo mundo voltar para o campo, né? E aí, pessoal, para quem, né, quiser mais esclarecimentos sobre esses assuntos polêmicos, tem vários vídeos aí no Priori Agro que vocês podem, inclusive, compartilhar aí com a família, no grupo da família, dos amigos, para a gente realmente desmistificar isso, né, de uma vez. E uma das polêmicas também que o pessoal vem trazendo, Stefan, é que o futuro é vegano, né? E eu coloquei num vídeo recente algumas publicações científicas que eu encontrei, dizendo que a gente não consegue alimentar um mundo vegano com nutrientes essenciais para todo mundo, né? À base de plantas, a carne, leite, ovos, enfim, eles têm uma concentração de nutrientes muito maior e isso faz com que a gente consiga alimentar muito mais gente com nutrientes essenciais, né? Enfim, e as pessoas sempre ficam pregando, o futuro é vegano, o futuro é vegano. E não é bem assim, né? Tem que ter algum um critério aí quando você escuta isso e saber que não é assim. Eu acho que existem, né, opções aí de vida de todos os tipos, então, seja na questão nutricional, o vegetarianismo, o veganismo, né, ou quem realmente continua com os hábitos de consumo de proteína animal, tem espaço para qualquer gosto, né? Agora, Sim, realmente que o futuro mostra que vai tendenciar para essa direção, nenhuma das projeções que a gente teve acesso até hoje mostram nada parecido, pelo contrário, é um nicho de aumento, né? mercado,
vai continuar sendo um nicho de mercado que é respeitado, que vai aumentar algumas oportunidades para algumas indústrias. Então, a gente vê o hambúrguer vegetal, por exemplo, tá aí, né? Vão chegar numa situação muito parecida? Vão. É a mesma coisa? Nutricionalmente, certamente não, porque para ser a mesma coisa, aí o custo, pelo menos por enquanto, ainda não é acessível para a população. Mas, enfim, eu acho que isso são coisas que não vale nem a pena debater, eu penso, sinceramente, porque é escolha pessoal, né? Então, se dentro de uma família Sim. tem, às vezes, 4 pessoas, dois comem carne normalmente, um é vegetariano, outro é vegano, e os 4 convivem muito bem, que mal tem. Exato, não, nenhum problema com ser vegetariano ou vegano, cada um tem a sua escolha, mas alimentar uma população mundial com nutrientes suficientes para todo mundo é inviável, diferente do que as pessoas vêm pregando, dizendo que nós vamos acabar com o clima, acabar com tudo se continuarmos comendo carne. Enfim, Uhum. só para esclarecer que o ponto de vista não é exatamente esse, tem muitas outras coisas envolvidas, né? Corretíssimo. Aí uma pergunta da Ana aqui, ó, acabou de chegar. Uhum. Carnes de laboratório, você acha que é uma ameaça ao setor de produção animal? Não, ameaça de forma alguma, né? Novamente, é um nicho de mercado que tende a ficar nicho de mercado. A gente teve acesso, questão de um ano atrás, uma pesquisa muito bem feita sobre isso, que mostrou várias projeções e realmente a conclusão, e nós estamos olhando até porque a gente está no segmento de insumos para a cadeia de produção animal, então. Ô, Stefan, caiu o seu áudio. Aí voltou. Tá ouvindo? Alô? Tô, Peraí. tô. Eu acho que eu fiquei sem o foninho. Mas vocês me escutam pelo celular, sem problema? Tá ok. Então vamos lá. Acho que foi, cortou a Bom, bateria. eu tô, pessoal. Vê aí se você. Dá um ok aí se vocês estão ouvindo, por favor. Legal, obrigado. Ó, Paty. Oi, Paty. Tudo bem? Estou vendo de vez em quando algumas pessoas aqui embaixo. Tem Tem negócio um de pessoal cenoura. dando um Era oi. receita de bolo de cenoura? Apareceu só escrito de cenoura aí embaixo para mim. Não, é a Cida, a Soninha falando que o hambúrguer vegetal é como 86, pagar R$ 86 no quilo de uma cenoura. Foi uma É, comparação que ela fez. tem isso também, né? Hoje, por exemplo, você vai num supermercado e alguns deles, a grande maioria, talvez até você encontre, né, o hambúrguer vegetal, mas o preço não é nada camarada, né? Para pensar que a população vai ter acesso. Então, novamente, é um nicho, a gente está estudando, porque nós queremos estar preparados como empresa no setor de nutrição a poder fornecer insumos também para esta cadeia, né? Que eventualmente vai demandar, né? Sim, Mas e somos até temos uma pequena participação em uma startup nessa área, mas para aprender, né? Essa é a finalidade. sim, tem que diversificar, né? Afinal, é um outro mercado que vem crescendo, e por que não, né? Uhum. É isso mesmo, né? Como também está acontecendo no leite, né? Quantas variações de leite de vaca tem hoje disponíveis no mercado, né? Não é só o de Sim, soja, tem o de amêndoa, enfim, tem uma aumento a enormidade de aveia. produtos, né? E é isso Sim, mesmo, quer dizer, e vai atender também aquelas pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, né? Alérgicas a um determinado ingrediente, enfim, eu vejo isso como uma grande evolução, mas não como uma transformação do setor de proteína animal. Então, pecuaristas de corte, produtores, fiquem tranquilos, vocês vão continuar vendendo muito ainda. a tendência é de aumento. É isso aí. Até porque a gente vem realmente conseguindo bater recordes todo ano de produtividade, né? O que a gente Sim, vê o que aconteceu, a carne bovina aí cresceu em questão de 20 anos só, cresceu 50% a produtividade, né? Então não aumentou a quantidade diária de pastagem, né? Nem próximo disso. Então foi de fato sim, produtividade que aumentou. Carne de frango saiu de 4,5 para 14 milhões de toneladas, então triplicou em 20 anos, carne suína também, mais do que dobrou em 20 anos. Tudo isso aí mostra a competência do produtor brasileiro usando tecnologia, né? Isso envolve genética, envolve nutrição, envolve sanidade, sim, envolve até manejo, né? Para poder otimizar a produção. Agora, tem tendências mundiais que vão modificar a forma da gente produzir. Então, por exemplo, o tal da galinha feliz, né? Que o pessoal fala, né? Galinha fora de gaiola. Dá para gaiola. produzir, né? Mas tem desafios maiores, né? Onde você tem problemas sanitários de maior monta em relação aos sistemas atuais. Então, isso pode ter uma redução da produtividade, pode até questões de bem-estar animal vêm para a mesa, né? Porque legal, deixa Sem solta, dúvida. mas e as questões sanitárias que esse animal pode ter, né? Então tem um monte de questões, mas são tendências que a gente tem que acompanhar
ver para onde vai. O Brasil, na carne bovina, por exemplo, já está dentro do que é a tendência mundial. A tendência mundial é produzir solto, produzir a pasto, criação extensiva, Sim. né? O boi natural, comendo capim. E a gente é Boi isso, verde. nossa produção é extensiva, né? Sim. Enquanto muitos grandes países produtores de carne bovina têm uma produção extremamente intensiva. Então, essas tendências a gente tem que observar, adaptar o quanto antes o que a gente puder, porque quem manda é o consumidor. E quando o consumidor falar, é isso que eu quero, ou você se adapta ou você está fora do jogo. Exatamente, sem dúvida, Steph. Ô, Stefan, a gente está vendo que a gente vai só aumentar a produção de proteína animal, né? A gente vê aí as tendências que você disse. Conta pra gente um pouco sobre como a Trau vem trazendo, né, cada vez mais tecnologias e alternativas para a gente conseguir melhorar essa produtividade aí. Uhum. Bom, em volume de carne produzida, as tendências, todos os sinais são positivos, né? Senão não vai dar para alimentar a demanda mundial crescente. Então, quem está no setor de alimentação, como um todo, não só animal, está talvez um dos únicos segmentos que não é para ter crise nos próximos milhões de anos, né? Porque vai continuar crescendo, 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 crescendo. Só que os recursos são cada vez mais limitados, falando principalmente de recursos naturais, né? Então, o desafio é produzir mais por menos, como eu já mencionei um pouco antes. Então, onde a gente mais atua hoje é em encontrar soluções através de pesquisas que possam levar o produtor a soluções onde ele vai ter alternativas, né, ao que ele já faz hoje para poder aumentar a sua produtividade com os mesmos recursos utilizados ou com mais adoção de tecnologia, acelerar ainda mais, né, os resultados da sua atividade. E lembrar que sustentabilidade não é só a questão ambiental, a questão social e econômica é fundamental. Então, o produtor tem que ter rentabilidade para poder empregar, né, para poder apresentar produto de qualidade. Então, a gente vem trabalhando muito nisso. Outra área que a gente está atuando é em proteínas alternativas, tanto para substituição das proteínas nobres para consumo humano, que hoje ainda são usados na alimentação animal. O milho é um exemplo, né? Então, daqui a algum tempo, o milho não deve mais fazer parte da dieta dos animais, porque o milho, por ser uma proteína nobre para consumo humano, aquilo que for produzido vai ser consumido, direcionado para consumo humano. Então, temos que encontrar outras fontes alternativas, né? O boi é uma máquina de fabricar carne a partir de capim, a gente não come capim até hoje, então é um dos exemplos, né, de uma boa solução. Mas, enfim, achar outras proteínas menos nobres para poder alimentar os animais. Uma das áreas que a gente está pesquisando é o uso de proteínas de insetos, né, para uso na alimentação animal, né? Proteínas de insetos para consumo humano, ainda que em alguns países da Ásia seja normal, para o restante do mundo, não sei se vai ter muita aceitação, né? Não sei, você toparia comer uma torta de insetos? Ainda não estou evoluída a esse ponto, acho. Mas... Então, para provar talvez, né? Mas para entrar dentro do seu cardápio, um pouco menos, a gente está menos preparado para isso. Porém, na alimentação animal, nada contra, né? Então, o uso de insetos para alimentação animal é uma realidade que já existe, né? Já está sendo bastante utilizado em produção de peixes, mas a gente vai avançar muito rápido também para outras espécies de produção de carnes, né? É uma das áreas que a gente está pesquisando bastante globalmente, porque é uma alternativa extremamente interessante, sustentável, né? Ainda existe muito a ser feito a nível de pesquisas, né? Garantir fornecimento, custos acessíveis, biosseguridade na produção dessa fonte de proteína, mas avança a passos largos. Vai ser muito bom a gente ver daqui a pouco o que vai vir. Uma outra tendência mundial é a redução de uso de antibióticos, né? E é natural. Existem vários antibióticos que hoje já praticamente não são mais utilizados na nutrição animal, mas no passado até eram. Antibióticos importantes para a saúde humana, né? Então, ainda que uma questão de resistência antimicrobiana passando do animal para o humano é muito rara, muito difícil de acontecer, porque imagina a cadeia toda, as várias etapas, desde o animal estar doente com uma bactéria resistente, ele ser abatido, essa carne chegar ao consumidor, não ser bem tratada a nível de cocção, alguma coisa, ou seja, essa bactéria permanecer viva, entrar no organismo humano, o organismo não conseguir combater, e aí sim existe o risco de uma reação, uma resistência antimicrobiana dentro do ser humano, oriunda de uma proteína animal qualquer. Então, não é
uma situação fácil de acontecer, mas logicamente que, em teoria, ela pode ocorrer. Então, a redução do uso de antibióticos é uma tendência natural e também é uma área que a gente não só está pesquisando, mas já atuamos fortemente com soluções alternativas. Existem N alternativas ao uso de antibióticos para manter os animais saudáveis e com capacidade de produzir da mesma forma que produzia com o uso de antibióticos. Então, de novo, são tendências naturais que os consumidores passam a aumentar o nível de exigência e a gente já tenta antecipar para aqueles clientes que já decidiram começar a trabalhar dessa forma, oferecer uma nutrição, por exemplo, livre de antibióticos. E alguns países têm demandado, né, sem antibiótico, então para exportar, né, algumas empresas já estão adequadas e aptas, né, a esses mercados. Para quem não sabe, para quem é da área, aí tem ácidos orgânicos, o Stefan pode falar muito melhor disso, conheço um pouco dessa área. Então são vários produtos como extratos de plantas que vêm aí para substituir antibiótico, um pouco das coisas que nós fazemos, né, como nós humanos também, né? Eu sempre uso um exemplo de quando você estava doente, a sua avó te dava um chá de alho e você curava aquela dor de garganta, né? Por exemplo, um extrato de planta fazendo o mesmo efeito que um antibiótico, né? E tem outras moléculas, né? Outros produtos que fazem esse mesmo efeito. É isso aí. Evelina, eu vi aqui uma pergunta da Aline sobre o crescimento da produção de carne suína, né? Isso, comentou, isso. Mas o consumo brasileiro está estagnado há muitos anos. Como podemos melhorar o consumo interno? Na verdade, não está estagnado, não, né? A Associação Brasileira de Criadores de Suíno, a BCS, já há alguns anos tem feito um trabalho fantástico de promoção do uso da carne suína. Então, tem, por exemplo, a Semana da Carne Suína, que o Grupo Pão de Açúcar, né, abraçou, e esse ano outros grupos, como a rede varejista Oba, né, de hortifruti e várias outras, e tem sim tido um aumento de consumo interno. A questão, quando a gente fala, por exemplo, sair de 14 quilos para 15, de 15 para 16, parece que é pouco, mas em quantidade de carne é muita coisa, né? Então, esse aumento de consumo, ele é lento, mas ele vem acontecendo já, tá? Não num salto extraordinário. E lógico que são questões culturais, né? O brasileiro, culturalmente, ele não é um consumidor de carne suína. Ele come muito mais carne de boi e carne de frango, né? Quando a gente vai para outros países, a Europa, por exemplo, é primordialmente o consumidor de carne suína, né? Isso culturalmente falando. Países muçulmanos, por questões religiosas, não comem carne suína. Então, ali, o consumo maior é frango. Mas aqui, o esforço é, de fato, de ações como essa da BCS em promover a carne suína, que tem, sim, trazido resultados, ainda que a gente não veja números estrondosos de crescimento em consumo per capita, mas ele está ocorrendo. Sim, a gente teve muitos mitos, né, relacionados à carne suína, à produção de suínos. Esse trabalho da BCS tem desmistificado isso, né, e trazendo esse impulsionamento. Para quem não sabe, a carne suína é a carne mais consumida no mundo, né, porque os chineses adoram essa carne suína, e eles consomem bastante também. E aqui tem uma pergunta do Altair também. Qual a visão do Stefan sobre o potencial da piscicultura brasileira? Bom, nós estamos na etapa pré-embrionária ainda na piscicultura brasileira, ou seja, tem tanto espaço para crescer, mas tanto espaço para crescer, que o potencial é uma coisa fabulosa, né? A gente é um país essencialmente importador de peixes, né? Mas muito importador de peixes. Então, nossa produção interna, ela não faz nem cócegas em relação ao total de consumo que nós temos no país. Várias iniciativas estão sendo desenvolvidas ao redor de todo o país, né? Então, a gente tem bolsões importantes aqui no estado de São Paulo, beirando com Minas e Mato Grosso do Sul, por exemplo. Rondônia, um estado importante, né? Tocantins, Paraná, norte da Bahia, Maranhão, Piauí, enfim, tem muitos estados aí que a piscicultura tem crescido em velocidade, né? O hábito de consumo do brasileiro em relação a peixe também, a nível doméstico, parece não ser tão grande. Os restaurantes já têm um pouco mais de consumo. Nesse momento, é um setor que deve estar sentindo um pouco essa questão do segmento de food service, né, travado ainda, por restaurantes quase todos fechados.
Então, deve ter dado uma desequilibrada um pouco, porque o consumo nas residências não é tão frequente, né? Na maioria das famílias, claro, né? Principalmente famílias de baixa renda, que não têm acesso ao pescado, né? Que não estão próximo das regiões litorâneas. Mas, enfim, o potencial é fabuloso, é imenso, eu não consigo nem quantificar o que pode ser, mas o Brasil pode dobrar, triplicar de tamanho em 3 anos, se tiver um esforço grande de transformação dessa cadeia toda. Existem barreiras importantes do ponto de vista ambiental, não é fácil, por exemplo, uma nova operação para a produção de peixes, né, que vai A utilizar rios, licença, né, muito ambiental. complicado, né? Não é mal que seja assim, mas isso também limita um pouco a velocidade de crescimento. Mas tem muito, muito espaço pelo fato da gente ser um país eminentemente importador de peixe. E, ô, Stefan, uma curiosidade minha, essa importação, você sabe qual a espécie de peixe é mais importada? Vejo muito salmão, né? A gente vê as comidas japonesas aí, os restaurantes importando o salmão, enfim, não acredito que seja um peixe muito cultivado no Brasil, mas você sabe quais são as espécies mais importadas pelos brasileiros? Perguntou a pessoa errada, tem que perguntar para o Altair, que é aquele assessor de imprensa, se eu não me engano, da Peixe BR, deve ter todos esses Sim, dados. Eu não o sei, não. Altair manda aí pra gente. Ano passado eu dei uma olhada na Não. taxa de crescimento, de potencial de crescimento da piscicultura e passa de 12% ao ano, né, o CAGR. Então, assim, o potencial é gigantesco mesmo, como você falou. Eu sei que teve um tempo aí que se importava muito pangaço, né, do Vietnã. Isso parece que deu uma diminuída, até porque não era assim, não era muito confiável as informações que vinham a nível de segurança do alimento ali, né? Mas eu não sei, não tenho essa resposta. O Altair mandou aqui, ó, sem dúvida, o salmão. Olha aí, pronto, tá bom. É bom saber, é bom falar com quem tem informação, né, na ponta da língua. Ô, Stefan, uma curiosidade minha também, você comentou sobre o uso de insetos, né, na alimentação, e você falou dos peixes, mas você acha que se aplica a outras espécies também? Sem dúvida, né? A gente acha que por ordem de importância começa com os peixes, camarões, etc. Acho que vai avançar, provavelmente frango deve ser a próxima espécie aonde os estudos vão avançar com velocidade, né, com proteína alternativa. Até porque o consumo, né, para uma ave até o momento de chegar no peso certo para destinar a consumo é menor do que se pensar em suínos, que é um ciclo mais longo, bovinos, mas para todas as espécies, sem exceção, o inseto é uma proteína alternativa naqueles casos onde se utiliza, por exemplo, milho ou soja, né? E isso vai acontecer. Eu acho que o frango deve ser o que mais rápido vai entrar dentro dessa cadeia. Bacana. Um comentário aqui do Maurício Veloso. Muita alegria em assistir essa live de alto nível. Parabéns, Eveline, pela excelente escolha. O Stefan é imbatível em agronegócios. Maurício não vai. Um grande abraço, Maurício. Obrigado. Oi, Stefan. E qual você acha que vai ser os principais desafios aí que o produtor tem pela frente, né, para enfrentar essa produção de alimento sustentável para alimentar o mundo? O que você vê aí em nível de propriedade, de integração? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Eu acho que o principal é enxergar que o futuro está muito mais perto do que a gente imagina, né? E fazer as transformações necessárias. Então, a gente falou, por exemplo, de redução de uso de antibióticos, né? Em alguns mercados, carne de frango é evidente, ele vai acontecer muito rápido. E, de fato, hoje ele ainda não é um fator limitante. A gente vem crescendo em exportações, apesar de alguns países terem requerimentos, por exemplo, como esse, mas em algum momento vai ser, né? E o momento não é muito longe desde agora. Só fazendo um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos, Estados Unidos houve um movimento, né, talvez iniciado por algumas organizações não governamentais, mas discutindo a questão do antibiótico na carne do frango, por exemplo. Isso avançou para o consumidor. O consumidor começou a falar, puxa vida, é isso mesmo, eu não quero, né, que meu filho ou minha filha amanhã não consiga ter um tratamento eficiente com antibiótico porque está resistente, né? Então, é uma dúvida e um questionamento absolutamente honesto, né? E isso avançou, então, para o Congresso americano, ou seja, a voz do povo, né? Levou isso para os deputados congressistas americanos, que, por sua vez, colocaram alguma pressão no que é o Ministério da Agricultura lá, que é o FDA, né? Food and Drug Administration. Bom,
Pela legislação americana, as empresas que fabricam e comercializam antibióticos não poderiam ser proibidas pelo governo americano, né? Existem lá regras diferentes do que a gente tem aqui. Então, o governo americano sentou com as empresas e entrou num acordo para, ao longo de 3 anos, ir gradativamente reduzindo até eliminar o uso de antibióticos, a não ser para finalidade terapêutica. Afinal, animais também merecem ser tratados, né, quando precisam de algum tratamento, bem-estar animal. Bom, e aí finalmente chegou-se esse acordo que em 3 anos essa medida de uso de antibióticos restrita estaria em vigor. Passou esse período, os 3 anos, efetivamente não pôde mais ser comercializado vários antibióticos para as finalidades que eram utilizados, e o mercado se adaptou, ou seja, os produtores de frangos ali buscaram alternativas aí não antibióticas para manter ainda seus níveis de produção. E hoje o mercado americano ele tem uma enormidade de produtos classificados como ABF, Antibiotic Free, né? Ou seja, livre totalmente de antibióticos, desde qualquer fase, nem no incubatório, onde os ovos ficam ali, né, aguardando o momento de nascer o pintinho, ou seja, nem nessa fase de incubatório pode ser utilizado antibiótico até o restante da vida deste frango. Tem confusões se é o antibiotic never, ou seja, nunca utilizou antibiótico, ou só o antibiotic free, ou seja, a própria FDA hoje está percebendo que vai ter que rotular o que é o que, porque o consumidor está ficando perdido já lá. Mas, em somente 3 anos, o mercado saiu de totalmente livre para praticamente totalmente proibido, exceto para uso terapêutico, né? Então, essa realidade pode acontecer em qualquer mercado. E nos mercados que hoje a gente exporta, na verdade, a gente exporta já carne de frango sem antibióticos, que chegam no consumidor, por exemplo, na Europa. Porque mesmo que se utilize algum antibiótico, ele vai ser utilizado dentro das regras de período de retirada, ou seja, tantos dias antes do momento de abate daquele frango, já não se pode mais usar antibióticos. E é um período bastante precaucionário, porque ele é o tempo que ainda pode ter resíduos de antibiótico na carne, mais o dobro do tempo para não ter. Então, é um período longo que, de fato, né, o produtor respeitando não vai ter antibiótico, resíduo de antibiótico lá. Mas sempre existem as dúvidas de controle. Pô, mas é efetivo, não é efetivo esse controle? Então, são tendências que vêm a toque de caixa aí, incomodando a gente. Então, o produtor tem que estar atento a isso. No caso do boi, por exemplo, o produtor de boi no Brasil, ele não produz boi, ele produz carne. E esse entendimento muda completamente o contexto. Aí eu vou começar a produzir que tipo de boi? Para atender que tipo de mercado que, na verdade, vai comprar carne, não vai comprar boi, né? Então, essas situações, talvez é a grande chave aí para a gente poder endereçar o que vai. E, claro, a produção pecuária no Brasil, que já é extremamente exitosa, ela pode ser ainda mais. E as culturas de grãos tão rentáveis aí por hectare, a pecuária pode atingir patamares iguais, a gente tem grandes exemplos disso, o trabalho do Rally da Pecuária mostra níveis de intensificação com uma altíssima rentabilidade por hectare. Então tem que ir por aí, ou seja, eu produzir mais por menos, tem que tirar mais da terra. E a gente tem um grande espaço para crescer. Então não precisa aumentar o rebanho, não precisa aumentar a área de pastagem, a solução vai vir em cima de produtividade, tá? É muito ampla a tua pergunta do que o produtor, né, o que tem que olhar para frente, o que vem pela frente, porque são inúmeras as situações e elas mudam do dia para a noite. Por exemplo, uma pandemia que a gente está vivendo modificou completamente a dinâmica de todo o mercado, né? Com o food service parado, então está sobrando dianteiro, está sobrando traseiro e está faltando dianteiro, por exemplo, né? Porque o food service consumia o traseiro, na casa se consome mais o dianteiro. Setor de queijos, metade da produção de queijos do Brasil é para o food service. Então, esse mercado está parado. Aí o produtor de queijos, ele está tendo que destinar leite dentro da região onde ele atua, e aí começa a ter excesso de leite na região, podendo impactar naquela região o preço do leite para baixo, né? Então, para vocês verem que tem tantas coisas que acontecem que a gente não previa, foi o caso dessa pandemia, e aquilo que vem pela frente é olhar um pouco mais as tendências naturais e, se possível, se adaptar o quanto antes. Mas o mais importante de tudo é olho na produtividade. Trabalhe um planejamento para aumentar a produtividade. Porque aqueles que se moverem, né, Eveline, desculpa, mas aqueles que não se moverem, infelizmente o mercado vai tomar uma decisão por eles, né? E para recado para os produtores, né, sempre pensar na margem, né? Como você vai atingir a margem que você espera, né? Tem ferramentas aí de hedge hoje já que ajudam isso. Mas tem uma pergunta, voltando ao assunto dos insetos, uma pergunta da Ana. Proteína de insetos para os pets também pode ser uma alternativa?
Eu acho que pode, né? Porém, é um mercado um pouco mais exigente, né? No que está dentro da dieta. Eu não sou um expert no setor de nutrição de pets, mas refletindo agora, eu acho que talvez seja um mercado que tem um pouco mais de resistência, mas é possível sim, tá? Hoje a gente já tem assim, uma variedade de soluções na nutrição de pets. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos tem várias linhas de ração para cachorro com cannabis na formulação. E tem demanda para isso, e tem mercado para isso. Se o inseto vai ser visto de uma forma positiva ou não pelo dono, né, do pet, eu sinceramente não sei. Teria que ver se já tem alguma pesquisa a respeito disso. Do ponto de vista nutricional, não tem problema nenhum, né? Certamente poderia substituir vários ingredientes, né? Seria complementar, sairia uma ração de ótima qualidade, sem dúvida, mas só não sei a aceitação de mercado. Eu tenho dúvidas para responder essa pergunta com clareza. Entendi. Mais uma pergunta aqui da Renata Heller, lá do Espírito Santo. A gente comentou aqui já sobre a rastreabilidade, se vai ser a próxima exigência do mercado de carne, né, devido a essa pandemia, porque hoje só a Europa tem essa exigência, ela menciona aqui. Qual que é a sua opinião sobre isso, Steph? Sem dúvida nenhuma que vai intensificar, sim, as exigências a nível de rastreabilidade, até porque sem isso é impossível ter o controle completo da cadeia, né? Do que foi utilizado em todas as fases de vida de cada espécie animal até chegar na mesa do consumidor, né? Hoje as exigências até do mercado europeu, exceto algumas cotas de carne, que aí tem exigências mais específicas, mas de uma forma geral, você vai no supermercado da Europa, é muito comum você já ver lá que é um corte de contrafilé de uma fêmea nova, né, produzida a pasto no Brasil, por exemplo. Essa informação já está disponível lá. Agora, não existe ainda uma preocupação, pelo menos do consumidor, em saber de que lugar do Brasil. Agora, isso pode avançar para essa situação? Pode. Até por essas questões de pressão ambiental, né? Então, a rastreabilidade é um processo que naturalmente vai acontecer. E que hoje, pelos controles que já existem dentro de governo, né, guias de movimentação animal, uma série de informações, cada vez está mais fácil de chegar no ideal para isso, ou seja, de conseguir ter toda essa base de dados enorme de informações disponíveis para poder fazer um processo adequado de rastreabilidade. Falando mais de carne bovina, né? Porque se a gente pensar em carne suína e carne de frango, é muito mais simples, né? Porque a cadeia, nesse caso, ela é mais curta, menos etapas, né, fora do próprio produtor, né? Compra o leitão, vai até o final, ou já tem a marrã, produz o leitão. No caso do frango, compra o pintinho e vai até o fim. Enfim, é muito mais simples do que o boi, que às vezes passa por 2 ou 3 fases, até em mãos diferentes, até chegar na terminação, né? Sem dúvida. Nossa, acabou de chegar mais uma. Vamos ver se... A gente tem 8 minutos ainda, acho que dá para responder mais essa. Você acha que os sistemas integrados de produção futuramente podem se tornar essenciais? Quais os desafios para esse tipo de produção? Uhum. Bom, imagino que devemos estar falando de integração lavoura-pecuária floresta, né? Imagino que esse é o foco aqui. Bom, porque se a gente pensar em frango, os sistemas já integrados, né, completamente. Sim. Então, no boi, eu acho que a tendência... eu não vou dizer que é uma tendência total, não, porque isso vai depender também das áreas que são agriculturáveis, né? Então, quantos milhões de hectares a gente ainda tem no Brasil que podem ser explorados para criar um processo de integração lavoura-pecuária ou lavoura-floresta, pecuária-floresta? Enfim, tem uma limitação, né? Vai chegar um momento que atingiu talvez o patamar máximo que permita que a operação seja viável, né? Porque tem muito da nossa pecuária espalhada pelo Brasil, são áreas que não vão ser agriculturáveis por questão de relevo do terreno, né? Eventualmente questões climáticas e várias outras aí. Então, acho que não vai se tornar essencial, mas sem dúvida nenhuma é uma das ferramentas que já está à disposição e com ótimos casos de sucesso para o produtor intensificar a atividade, né? É muito bom isso para a pecuária, tá? Porque o agricultor, ele, até pela questão do tipo da cultura e do ciclo, ele é forçado a pensar empresarialmente em produzir rápido da melhor forma, fazer girar rápido aquele capital. A pecuária, ela ainda permite, né, um ciclo um pouco mais longo, de manter o animal de forma extensiva ali, porém, quando essa cultura agrícola é incorporada também na cultura pecuária, só traz ponto positivo, principalmente na velocidade de adoção de tecnologia. E isso, logicamente, reflete aumento de produtividade, como consequência, aumento da rentabilidade da operação. Sim, muito bacana.
E sem contar que esses sistemas, principalmente o que inclui a floresta, torna mais sustentável, né? A emissão de carbono é reduzida, aumenta o sequestro de carbono, tem todo um programa aí da Embrapa que já prova isso e que Uhum. também vem para agregar ainda mais a esses sistemas, né? É isso aí. Bom, pessoal, chegamos aí ao final da nossa live. Queria agradecer todo mundo que estava presente aqui, que participou aqui com a gente. Queria agradecer novamente o Stefan. Queria falar para vocês que não conhecem o perfil da Trau ainda, sigam lá o perfil da Trau, que sempre tem dica bacana. Então, para todo mundo que está aí na live, corre lá para seguir. E queria deixar um espaço para você agora no final, Stefan, deixar uma mensagem aí para o pessoal, para despedir também deles. Não, legal. Bom, o Brasil como exportador é campeão mesmo, né? A gente é número um em produção e exportação de suco de laranja, de café, de açúcar, na soja e no milho. Somos o segundo mundialmente entre os exportadores e o segundo e o terceiro maior produtor. Nas carnes, né, também posição de liderança na carne bovina, na carne de frango, carne suína, somos o quarto aí em produção e exportação, com muito espaço ainda para crescer. Ou seja, não tem para muita gente competir, né? O Brasil ele tem uma extensão territorial enorme, uma população muito grande e um PIB enorme também. Quando a gente junta assim países acima de 1 trilhão de PIB, com mais de 150 milhões de habitantes e territórios grandes, a gente fecha em 3 países, que é o Brasil, China e Estados Unidos, né? Só que nenhum desses outros dois tem a situação climática favorável que a gente tem, uma temperatura média anual de 25 graus, enquanto a China tem 7, os Estados Unidos tem 8. Então, a gente tem um ano inteiro para produzir com muita força e é o que a gente vem entregando, né? Quem diria que o milho a gente consegue tirar 3 safras no ano já, né? Então, a gente vem Sim. avançando. A mensagem é extremamente otimista, né, para o mercado exportador. O mercado interno ele é dependente da condição econômica, então o Brasil ficando mais forte economicamente vai aumentar também o consumo, toda a cadeia é favorecida, mas a gente ainda tem muitos desafios para resolver nas questões econômicas, né, de muita gente ainda, população de baixa renda, alguns em nível realmente de pobreza ainda inaceitável, no mundo inteiro também questão de desperdício de alimento, que seria fácil Sim. para atender essas, sei lá, mais de 800 milhões de pessoas no mundo que passam fome. E o Brasil tem essa missão maravilhosa de poder ajudar a cuidar desses temas tão terríveis para o mundo, que é a fome ou a falta de alimento acessível, né? Brigamos com gente grande, né? Quando a gente fala Brasil, Sim. com países mais estruturados, né? Mas eu acho que a nossa competência, a resiliência do brasileiro, né, a forma de encontrar alternativas vai sempre prevalecer e vai continuar garantindo que alguém lá de cima está olhando para a gente, né? Show, show demais. Obrigada, Stefan. Obrigada a todo mundo que participou. Semana que vem tem live de novo, segunda-feira, 6 horas aqui no Priori Agro, e logo menos eu conto para vocês quem é. Obrigadão, Stefan. Obrigada a todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau, gente.